Olá, galerinha. Aqui é a professora de artes Débora e se liga, 7º ano, que o assunto de hoje é Feigenstrauer e gravura. Bem, eu não sei se a pronúncia é essa, porque ela é polonesa, mas Feige eu tenho certeza. Vamos lá. A Feige, ela foi, pintora, desenhista, ilustradora, teórica da arte, professora. Chegou no Rio de Janeiro em 1934, fugindo do nazismo, e cursou artes gráficas da Fundação Getúlio Vargas. Ela realizou exposições individuais e coletivas no Brasil e no exterior, e seus trabalhos se encontram nos principais museus brasileiros na Europa e das Américas. Depois de receber inúmeros prêmios, ficou famosa, virou professora aqui e ela acabou falecendo no Rio de Janeiro em 2001. Vamos lá. Nessa atividade, a gente vai estudar as gravuras de Feige, tá? A gravura é um termo utilizado para nomear um conjunto de técnicas artísticas utilizadas para produzir imagens a partir de suportes duros. Então, existem gravuras que são feitas em placas de metal, em madeira, que é a xilogravura, que é a mais conhecida, em pedra. Em cada um você utiliza uma ferramenta diferente. Você utiliza ferramentas de talhar para poder usar no metal, né? Como goivas. Você também de madeira. Aqui no metal você usa ponta seca, qualquer coisa que arranhe o metal. E pedra você usa um lápis oleoso, que dá para fazer essa arte na pedra, tá certo? Aqui embaixo você tem alguns exemplos de gravuras de Feige, todas elas pertencendo à mesma série, que é a série Maternidade. Não precisava nem falar, porque só de ver aqui você já percebe, não é isso? O que eu peço para vocês observarem mais em relação às gravuras é que para o artista que vai usar a gravura, ele utiliza os que fazem em xilogravura, eles utilizam a própria ranhura da madeira para poder auxiliar no seu trabalho. Então, assim, algumas ranhuras são próprias da madeira e outras foram criadas. Quando você faz em metal, você tem que criar, né? Não existe veios de madeira como existe na madeira, não tem veios no metal. O metal é um material liso. Então, essas marcas que a gente utiliza na madeira, elas são fabricadas quando você utiliza metal. E quando você vai utilizar pedra, a mesma coisa, porque a superfície da pedra que é utilizada para essa técnica de gravação, ela é uma superfície lisa. Então, normalmente se trabalha a questão da textura. Vamos aproveitar aqui que a gente está falando de textura e vamos falar em rachura e textura. Vocês sabem a diferença? Rachura e textura. A textura é quando você sente a superfície, que é áspera ou ela é lisa, quando você sente a superfície de algo. Então, quando você pega alguma coisa, uma lixa, por exemplo, você passa a mão, você sente que ali é áspero. Isso é a textura. Quando você passa a mão no papel, com a superfície lisa, né, você sente que aquilo é liso. Então, mesmo quando não tem nenhuma parte áspera para que você sinta, só o fato de ser liso, ele já é uma textura, tá? A rachura é quando você representa essa textura. Então, a gente falou dos veios da madeira. Então, você tem aquelas linhas que compõem o nó da madeira, aquelas linhas que participam dentro da madeira. Quando você passa a mão, você sente, né? Você consegue, se ela não estiver lixada, você consegue sentir esses veios. Se você faz um desenho, como eu fiz agora, isso aqui não é uma textura, isso aqui é uma representação da textura. Então, ela é uma rachura, tá certo? Então, aqui, nesses desenhos aqui da Feige, você vê que ela utilizou algumas rachuras, que foram representações para dar uma riqueza maior no seu trabalho. Então, aqui você tem olha, linhas e pontinhos, você tem linhas,
você tem aqui a linha do cabelo, né? Ela faz algumas linhas para representar o cabelo. Às vezes, como recurso da sombra, ela faz umas manchas ou umas linhas para ser a sombra, como aqui no caso do menino. Ou uma textura que simbolize apenas a questão do tecido. Então, isso aqui torna a sua gravura mais rica com esses detalhes. Olha aqui as linhas, tá vendo? Então, na atividade de vocês, vou passar já para a atividade, peraí. Pronto, a gente já adiantou um bocado sobre a atividade. Então, na atividade de vocês vão fazer um desenho nesse espaço, e esse desenho é como se você tivesse feito uma xilogravura. Então, para isso, você vai pensar numa imagem, como o tema da Faiga foi maternidade, mas o seu é livre, você pode fazer o que você quiser, não precisa ser dentro deste tema, não. Então, você pensa em algo que você consiga fazer, onde você tenha mais riqueza de detalhes em trabalhar as rachuras. Então, as rachuras, como eu disse, elas não precisam ser somente os veios da madeira, você pode fazer as rachuras com linhas, as linhas bem próximas, linhas separadas, linhas cruzadas, linhas em diagonal, pontinhos, onde você quer uma intensidade de sombra, você bota vários pontinhos e vai afastando para ir clareando. Manchas, borrões, você pega o lápis deitado e faz assim uma mancha, uniforme ou não. Então, tudo isso vai trabalhar assim, na riqueza dos detalhes que você vai fazer. Então, necessariamente é como se você estivesse trabalhando, sei lá, a pintura. Só que no lugar da pintura você está preenchendo com essas formas aqui. Tá certo? Deu para entender? Acho que com exemplo fica mais bacana. Eu vou manter a questão da maternidade. Então, eu vou fazer assim, linhas básicas. Você vê que os desenhos dele é bem simples, não é nada muito dela, né? É simples. Você tem linhas gerais, depois ela vai colocando os detalhes. Como a minha maternidade veio em 3, então eu vou colocar aqui 3. Onde eu quero colocar, eu quero dar ênfase na minha figura, então eu vou colocar aqui uma sombra nessa imagem. E eu posso botar ela cruzada. Nesse caso, estou fazendo consciente que eu quero que ela seja cruzada. Então, a parte iluminada é a parte em que tá as crianças. Atrás de mim é a minha própria sombra projetada. Vamos lá, dei uma adiantada aqui rapidinho, para que não fique muito grande, tá? Então, assim, vamos lá. Bolinhas. Eu quero que a intensidade das bolinhas aqui fique maior, porque aqui é uma sombra e aqui ela vai se dispersando. Como eu tô fazendo a lápis, ela não fica muito visível, né, na gravação. Tá certo? Então, eu posso usar cabelo aqui. Vamos fazer umas linhas pouquinhas de cabelo. Para quem tem pouquinho cabelo, eu posso fazer umas linhas assim mais onduladas. E vários outros momentos em que eu posso usar outros tipos de linhas, tá certo? Então, aí já deu para entender. Faça o de vocês no capricho. Um beijo, um queijo e até a próxima.